Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Olá, querido, boa noite. Você é muito bem-vindo a esse tempo de reflexão e oração. Hoje, Deus nos traz uma palavra de encorajamento a respeito do modo como devemos preservar em uma forma honrosa o corpo que Deus nos permitiu ter. Aqueles que acompanharam as palavras das semanas anteriores ouviram uma apresentação sobre a alimentação e sobre o modo como cuidar do corpo, mas nós falamos um pouquinho sobre o cuidado do físico.
o cuidado da saúde, do vigor, da disposição. Mas, complementando a ideia do cuidado do corpo, eu quero te convidar, nesse período, a pensar um pouquinho sobre como tratar de forma honrosa o corpo que Deus nos deu. Com essa palavra, eu certamente trago encorajamento para homens, mulheres, casados e solteiros, te mostrando como o nosso corpo deve ser tratado por nós, para que assim seja também tratado pelos outros. Vamos fazer uma oração pedindo que o Espírito de Deus nos ilumine nessa hora? Amado Pai, eu quero te agradecer por esse momento e por essa oportunidade. Eu agradeço porque a tua palavra nos ensina e porque o teu Espírito Santo nos guia, Pai, no caminho certo. Eu peço, Deus, que nesse momento o Senhor nos dê clareza, compreensão e que a reflexão da noite seja bem-vinda por nós. Eu entrego, Pai, a vida de cada um que está ouvindo e peço que o Senhor nos dirija e nos dê condições de tratar o nosso corpo de forma sensata, justa, correta, de uma forma que glorifica o teu nome. Essa, Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Por favor, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e nós vamos observar ali um texto que é muito forte, impactante sobre o assunto. Você vai observar isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. O apóstolo Paulo, ele fala sobre conduta, santidade, procedimento de vida, e nós vamos ver no primeiro versículo que ele começa dizendo assim: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Querido, uma pausa aqui. Paulo, como um pastor e mestre, ele estava o tempo todo tentando instruir as suas igrejas sobre a maneira como viver, estava instruindo. E Paulo entendia que não era instrução sua, ideia sua. Ele entendia que era palavra que vinha do próprio Deus e que era uma forma de levar aqueles cristãos a viver de uma maneira saudável, como que progredindo dia a dia. E quando Paulo vai falar do assunto dos versículos seguintes, Paulo entende que falar de moralidade, cuidado do corpo, sexualidade, respeito pelo outro, que essas são maneiras de progredir na vida e especialmente na vida espiritual. E antes de dar sequência, já que nós estamos falando de progresso, eu entendo que essa palavra ela vai ser muito oportuna, porque, infelizmente, o assunto corpo, sexualidade, respeito, zelo pelo corpo do outro também, esse é um assunto muito necessário, porque, infelizmente, o mundo ele é degenerado sexualmente. Ele é tendenciosamente insatisfeito, cobiçoso, costuma ser cruel, uma atitude muito negativa permeia a sexualidade humana. E quando a gente começa a pensar sobre esse assunto, nós vemos que a palavra que Deus deu a Timóteo através de Paulo, na segunda carta, capítulo 3, ali Paulo disse: Timóteo, nos últimos dias os homens seriam irreverentes, atrevidos, impetuosos, desordeiros, e eu observo que isso de fato acontece. A raça humana tem sido tão irreverente, atrevida, impetuosa, que já não tem mais medo ou respeito, nem pelas leis, nem pelas autoridades, nem por Deus, e menos ainda pelo outro. É um fato que os homens, principalmente, têm uma atitude muito atrevida e irreverente quando se trata da mulher.
E quando pensamos na sexualidade humana, o atrevimento e a irreverência permeiam quase todos os relacionamentos. Os filmes são carregados de irreverência. Desenhos, filmes para criança, o que dizer das novelas e séries, infelizmente, somos amplamente bombardeados com conteúdo erótico, sexual, que de alguma forma perverte aquele que já é maduro, deforma o jovem e, infelizmente, deforma desde cedo a criança, que já cresce desajustada hormonalmente e tendo uma visão não saudável da sexualidade, do corpo e dos relacionamentos. Então, querido, pense comigo. Se queremos progredir, precisamos cuidar do nosso corpo e precisamos cuidar do corpo daqueles que estão ao nosso redor. Essa é uma instrução do Senhor. Veja o versículo 3. Diz assim: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os povos que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, Ele é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessa forma, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Bem, o texto é claro. Eu acredito que todo mundo, quando lê essa passagem e ouve a leitura, já tem clareza de que Deus está falando de forma direta, clara e incisiva. Fala de santidade, de corpo, de moralidade, de desejo desgovernado, de zelo pelo corpo. E sabe de uma coisa, querido? Deus, ele está preocupado com o nosso corpo. E todos deveriam estar. Nós que somos adultos, devemos nos preocupar com os nossos corpos. Aqueles que são pais deveriam se preocupar com os corpos dos filhos. De alguma forma, esse assunto ele precisa vir de uma maneira muito profunda e precisamos acolher para nós. Nós observamos que o ser humano está em busca de formas de satisfação. O homem, de alguma forma, está tentando seduzir, usar, explorar, tentando transpor barreiras, tentando, de alguma forma, ter o que é do outro, ter aquilo que não pode, para ter alguma satisfação, e logo depois que tem aquilo que quer, simplesmente descarta e abandona. Para você ter um exemplo claro do que eu tenho em mente, você se lembra do que aconteceu com a família do rei Davi? Ele teve uma filha Tamar e teve um filho Amnon, e esses irmãos, filhos do mesmo pai e provavelmente de mães diferentes, eles tinham interação. E a Bíblia narra que Amnon tinha um amor profundo por Tamar. O texto bíblico fala que era um amor tão intenso, era um desejo tão intenso, que ele até adoecia por causa daquele amor. Ele conversou com um amigo e o amigo, então, deu para ele uma instrução. Faz assim, Amnon. Finge que está doente. Pede seu pai para que a sua irmã possa ir até a sua casa e cozinhar para você. E quando ela estiver na sua casa, você aproveita aquela ocasião e força ela em um ato sexual contigo. Bem, aquela ideia chegou na mente do Amnon como uma coisa preciosa, né? E o que ele fez? Ele executou aquele plano diabólico. Fingiu que estava doente. A irmã foi até a casa e quando ela estava lá, ele realmente deu para ela clareza de qual era a sua intenção.
Certamente ele deve ter falado do amor que tinha, do interesse que tinha, de que amava, de que queria e tal. E nesse processo todo, ele força e abusa dela sexualmente, mesmo ela dizendo: não faça isso, não faça isso. Isso é contra a lei de Deus. É contra a lei do nosso povo. Ela inclusive disse: se você pedir, talvez eu seja dada a você como esposa, mas ele não ouviu. Aquele amor, que não era amor de verdade, fez com que ele satisfizesse uma necessidade sexual e física no corpo e através do corpo dela. E depois que ele termina aquele estupro, ele olha para ela e tem nojo, desdém, repulsa dela. E o texto bíblico diz que logo que ele faz o que queria, ele joga ela para fora, ele humilha ela, ele faz com ela algo que era inaceitável. E ele então já não sentia mais o tal amor pela irmã. Querido, essa história, ela narra um cenário que é típico do nosso cotidiano. As pessoas estão confundindo o amor com o desejo sexual. As pessoas estão amando o outro, teoricamente, porque em grande parte nós observamos que as pessoas estão tentando satisfazer uma necessidade que está nelas e que o outro é apenas um meio, um instrumento para que eu alcance uma satisfação que tem a ver comigo. E de forma geral e triste, muitas pessoas estão usando outras, usando o corpo, a emoção do outro para que se satisfaçam. E com muita frequência, logo que usam, desdenham, abandonam e descartam. Quantos provavelmente já não passaram por isso? Foram usados, cativados, aprisionados por alguém que de fato não tinha interesse sincero. Quantos não têm seduzido pessoas para usá-las sexualmente? E a maioria das pessoas ainda continuam sendo vulneráveis a esse tipo de intenção. E querido, eu não estou falando só de homem sendo mal intencionado com mulheres. O mundo não é assim. A verdade é que homens têm má intenção e usam mulheres, como mulheres também têm má intenção e usam homens. O cenário é para todos os gêneros. E eu queria dizer uma coisa: esse assunto precisa ser tratado pela palavra. E nesse momento, o texto que lemos, o texto disse no versículo 3, a vontade de Deus para o povo que é dele, ou seja, aquele povo que tem fé, que se entregou a Jesus Cristo pela fé, esse povo precisa ter santificação. O texto bíblico disse que essa é a vontade de Deus. Querido, para refletir um pouquinho. A vontade de Deus, ela se manifesta de muitas formas. E nesse contexto específico, a vontade de Deus é que nós tenhamos um estilo de vida separado, diferente, distinto. Paulo disse que a vontade de Deus é que cada um saiba possuir o seu corpo, o corpo do outro, especialmente o do cônjuge, de forma santa, honrosa e justa. Então, olha como esse assunto ele traz luz para o nosso pensamento. A vontade de Deus é que nós não sejamos desgovernados moral e sexualmente. A vontade de Deus é que cada um saiba possuir o corpo de forma santa e honrosa, e não apenas o próprio corpo, mas inclusive o corpo do outro, daquele que está em sua posse. Bem, talvez essa não seja a nossa vontade. Talvez nós estejamos nesse momento nos deparando com duas vontades opostas, porque a minha vontade é de viver desgovernado, é de viver como um doido, de viver como alguém que explora todos os limites da sexualidade, e talvez isso então me coloca em conflito com Deus, que
tem uma vontade diferente da minha. E Deus, então, quer que eu viva de forma santa e justa, enquanto eu, você ou qualquer outro, falando de uma maneira clara ou talvez figurativa, estejamos querendo outra coisa. Já parou para pensar? Que pode ser que a nossa vontade e a vontade de Deus estejam em conflito? Querido, Deus ele tem uma vontade clara e expressa. Que cada um saiba conduzir o corpo de forma santa e de forma honrosa. E eu te pergunto, você considera o seu estilo de vida moral, sexual, honroso? Será que em uma análise rápida você diria, olha, eu estou vivendo de forma moral, santa e honrosa? Ou pode ser que muitos, fazendo uma autoanálise, diriam, eu não tenho honrado meu corpo, eu não tenho preservado meu corpo, eu não tenho vivido de forma distinta, santa e de forma justa. Pensa nisso, porque o texto está falando sobre lascívia. Quando nós continuamos a leitura, o texto fala, não com desejo de lascívia, como os povos que não conhecem a Deus. Quando fala isso, querido, lascívia é uma palavra que significa desejo, mas é um desejo ativo, impetuoso, violento, forte. A palavra lascívia tem sido usada para falar de desejo sexual, mas ela pode dizer respeito a outros tipos de desejo. Mas a palavra em si, ela carrega a ideia de algo que é ativo. Não é apenas um desejo escondido, um desejo latente que está aqui dentro guardado, não. É um desejo que, de tão forte, ele costuma ser levado à prática, à ação. E ele é forte, desgovernado, impetuoso, violento. E Paulo diz, Deus não quer que você seja governado por uma coisa desse tipo. Voltando ao nosso exemplo inicial, não como Aminon, por exemplo. Ele tinha um desejo forte, impetuoso, violento a respeito da irmã. Foi tão forte que aquilo teve que ser levado a termo, à prática. E ele, de fato, executou um plano diabólico maligno e defraudou, destruiu a vida da irmã. Querido, nós precisamos tomar muito cuidado, porque, como o texto bíblico diz, o mundo sem Deus, ele vive governado por um desejo desgovernado, ativo, impetuoso e violento. Nos tempos de Paulo, por exemplo, a cultura dele, Paulo era judeu, da nação de Israel. Mas o mundo daquele tempo era amplamente influenciado pela cultura grega e romana. E essas culturas, elas eram depravadas moral e sexualmente. Inclusive, o culto religioso deles costumava ser um culto depravado sexualmente. Querido, não se espante. Muitos dos povos da época adoravam seus deuses com prática sexual pública, com orgia, com depravação. Era o costume da época. O povo adorava os seus deuses falsos, se prostituindo em público. E Paulo diz que o povo de Deus não deve fazer aquilo. E querido, hoje o mundo sem Deus trata a sexualidade como algo a ser vivido, explorado, como se o meu corpo devesse ser entregue a uma forma de satisfação que viola as leis do nosso Deus. E talvez muitos dos jovens na escola, ou na faculdade, ou as pessoas no seu ambiente de trabalho, estão ouvindo o tempo todo assim, você tem que ser satisfeito sexualmente, falta de sexo mata, você tem que deixar de ser careta e bobo e antiquado, você tem que fazer coisas novas, diferentes. E o tempo todo estamos sendo induzidos a viver de forma impura,
desonrosa, vivendo governados por desejos tão violentos que nos levam a degradar o nosso corpo e o corpo do outro. Estudando um pouco esse texto, eu me deparei com uma abordagem que diz a seguinte palavra: todos os que creem em Deus, em Cristo, são santificados e separados para Deus, porque Deus os escolheu para Ele mesmo. Então, Deus escolheu, separou um povo para si. Mas isso tem implicações para a nossa conduta. Por quê? Precisamos nos tornar aquilo que somos e fazer o que Ele espera que sejamos, ou seja, que sejamos santos. O que significa, querido, isso que li? Se Deus nos separou para Ele, se Deus nos disse que somos santos, precisamos nos tornar aquilo que de fato então somos. Se somos santos porque Deus nos separou para Ele, precisamos viver como santos. Se Deus trata os seus filhos como um povo diferente, precisamos então ser diferentes, viver diferente. Se Deus nos trata como um povo peculiar, santo, separado, precisamos ser santos e separados. Talvez, como povo de Deus, tenhamos o rótulo povo santo, mas talvez ainda não nos tornamos pessoas que vivem de forma coerente com esse rótulo e título. Eu quero nesse momento te dizer, Deus tem uma vontade específica, o cuidado do corpo. E sabe de uma coisa? O texto dá alguns detalhes sobre isso. O versículo 6 diz, sobre esse assunto, nesse tema, ninguém ofenda, nem defraude o irmão. Olha a palavra que Deus traz através de Paulo, ele diz, nesse assunto, no assunto moralidade, corpo, santificação, ele diz, ninguém ofenda. Quando Paulo fala essa palavra, esse assunto, ele está dizendo assim, ninguém vá além, ninguém ultrapasse os limites, ninguém vá além do limite que foi colocado. Ofender é isso. O texto bíblico, quando fala essa palavra, está dizendo exatamente isso. Não procure transgredir. Não procure transpor as barreiras da decência, da ordem. Não ofenda. Não avance. Mas o texto bíblico também diz, não defraude o irmão. E quando fala não defraudar, está dizendo sobre não se aproveitar, não tirar vantagem, não trazer dano, não explorar. Olha como que Deus, irmãos, ele usa uma palavra que é muito, muito preciosa e clara para a passagem. Está dizendo assim, você tem desejo, você tem dentro de você impulsos, mas os impulsos que você tem, eles não podem jamais te levar a tirar vantagem do outro. Não pode te levar a trazer dano no outro, ou trazer dano para o outro. De alguma forma, quando nós pensamos na palavra defraudação, querido, é quando nós prejudicamos alguém para ganharmos algum benefício. E Paulo então está dizendo, nesse assunto da moralidade, da sexualidade, ninguém traga dano ao outro. Ou seja, que você não pegue algo que pertence a outra pessoa. Sabe de uma coisa? Essa palavra tem muito a ver com você e comigo. Quantas vezes nós temos a tendência de querer avançar um pouco nos nossos desejos, seja pelo que vemos, pelo que falamos, pelas brincadeiras que fazemos ou pelas ações que de fato executamos. Quantas vezes nós estamos tentando levar vantagem
sobre o outro, tentando pegar o que pertence a outra pessoa. Essa palavra, mais claramente, significa que quando eu cobiço e tento usar a esposa do outro, ou uma mulher que tenta fazer com o marido da outra, está defraudando. Quando eu cobiço a pessoa que está vinculada, aliançada com o outro, eu estou defraudando. Quando eu tento pegar, usar o que é propriedade de outro, estou defraudando. Já parou para pensar, querido, que Deus é contra isso? Que nós não temos o direito de querer o que é do outro? Mas raciocina comigo. É uma característica da nossa geração. As pessoas estão insatisfeitas com o que têm. Eu não quero a esposa que é minha, porque eu quero a do outro. Enquanto o marido da outra quer a minha esposa, mas não quer a dele. E a mesma coisa com as mulheres. A impressão que dá é que ninguém está satisfeito com o que tem. Eu quero outro, outra, o outro quer outro, outra, e fica então essa grande confusão. E o nosso mundo pecaminoso, então, começa a dizer assim: aqui, meu filho, faz o seguinte, convida outro casal para participar da sua intimidade. Adultera, bobo. Tenha um caso extraconjugal. Vá para esses ambientes onde casais se envolvem ali, misturando-se. A Bíblia já condena a orgia há muito tempo, querido. Orgia não é um ato novo, não é uma invenção dos dias modernos, isso sempre existiu. Pessoas trocando-se ali de casais e de parceiros num ato vergonhoso e absurdo. E sabe o que Deus diz? Isso é errado. Porque Deus quer que o homem viva de forma honrosa e santa. E se o mundo sem Deus não entende isso, o povo de Deus tem que entender isso. Porque eu não preciso ser iludido achando que todos os povos da terra vão praticar isso, querido, não vão. Mas esse é um princípio para você que teme a Deus e para mim que tenho temor de Deus. Eu preciso encontrar contentamento naquilo que eu tenho. E isso não apenas no meu relacionamento com a minha esposa e das esposas com os maridos, mas inclusive com outras áreas da vida. Com os bens, com a propriedade, com o emprego do outro, com o cargo, com a vida do outro. O nosso mundo tenta dizer: procure pegar o que é do outro, porque o que é do outro é que é bom, não o que é seu. Escuta isso que vou te dizer. É uma palavra de um homem chamado Morris, um escritor. Esse texto que eu menciono está em um comentário bíblico de William Tyndale. O texto diz: toda prática desgovernada sexual representa um ato de injustiça a outra pessoa, além das duas que já estão envolvidas. Então veja, todo ato sexual errado, desonroso, ele representa uma injustiça a outro, além daqueles que estão praticando esse ato. O adultério é uma violação óbvia dos direitos de outra pessoa. Mas o mesmo princípio se aplica à promiscuidade pré-nupcial. Pois a pessoa impura não pode levar ao casamento a virgindade, que é do direito do cônjuge. Olha como esse comentário, querido, é interessante. Toda deslealdade sexual, ela de fato é uma injustiça a mais pessoas, além daqueles que estão praticando o ato. Se nós nos lembrássemos, querido, que quando nós queremos possuir a mulher de outra pessoa, nós estamos profanando alguém, estamos iludindo e enganando alguém. Quando nós queremos usar alguém, se nós nos lembrássemos que aquela pessoa, por mais desavergonhada que seja, porque está naquele ato, ela deve ter filhos, pais, pessoas que se importam,
e talvez até um marido, uma esposa. Nós precisamos nos lembrar disso. Se aquela pessoa não honra o próprio corpo, certamente existe por trás dela alguém que se importa e que sofrerá quando souber daquilo. É importante lembrar também que nós estamos violando o direito de outra pessoa quando nós não damos para aquele que é nosso cônjuge aquilo que é dele de direito, porque estamos dando para outro ou para outra. E pense, esse homem, esse teólogo Morris diz que até no relacionamento, na relação casamento ou antes do casamento, isso tem uma implicação importante, porque pense, jovem ou solteiro, quando você vive uma vida sexual ativa antes do casamento, quando você vive se prostituindo com outros e outras, quando você se casa, você não é capaz de dar àquele que está se casando com você algo que ele deveria ganhar por direito, que é a sua virgindade, que é a sua pureza, que é a oportunidade de descobrir a sexualidade junto de você. Já parou para pensar que hoje o nosso mundo diz, não, aproveita, explora, desfruta, conhece, aproveita. E quando as pessoas se casam, elas já não podem mais chegar ali no altar ou no cartório, quando juram lealdade e se casam. Elas já não podem chegar ali levando como um presente a pureza sexual e a virgindade, ou seja, os dois juntos vão poder construir uma intimidade que é só deles e só para eles por toda a vida. Isso parece careta, cafona e antiquado. Provavelmente muitos que estão ouvindo isso falam, nossa, como que o Tiago está ultrapassado? Como que é careta e bobo isso, querido? A maioria das pessoas não consegue ter realização sexual porque vivem de forma desregrada e desgovernada. Se prostituem com um hoje, com outro amanhã e vivem entregando-se uns aos outros. E no fim das contas, quando encontram alguém que acham ser para a vida toda, vão carregar todas aquelas histórias, todas aquelas cicatrizes, todas aquelas marcas e memórias, todas aquelas vergonhas. Esse não é o plano de Deus. Deus não quer que ninguém ultrapasse os limites. O ato sexual é para o casamento apenas. Querido, esse tema dessa noite fala sobre honrar o corpo. Existem dentro de nós desejos que podem ser violentos e que tentam ser ativos. Mas a vontade de Deus é que cada um saiba cuidar do próprio corpo e que saiba respeitar o corpo do outro, não tentando transpor limites e não tentando levar vantagem, usar a outra pessoa. Se você disser então, Tiago, por que eu devo fazer isso? Bem, se você é um filho de Deus, se você é alguém que teme a Deus e que se considera povo santo de Deus, eu quero te mostrar que Deus tem uma resposta clara sobre o porquê fazer isso. Olha comigo o versículo 6 que diz: nesse assunto, ninguém ofenda nem defraude o outro, o irmão, porque o Senhor é contra todas estas coisas. Ele é o vingador dessas coisas. Olha isso. Nós precisamos ter uma vida moral, sem defraudação e ofensa, porque Deus vai vingar, julgar e punir aquele que defrauda, aquele que usa, explora e abusa o corpo do outro. Querido, se você e eu achamos que está tudo bem pelos padrões do mundo usar o meu corpo de maneira desregrada e usar o corpo do outro para minha satisfação e descartá-lo, eu quero te dizer o seguinte: Deus vai julgar isso. O versículo seguinte diz: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação.
O povo de Deus, que foi chamado a Deus pela fé em Jesus, é um povo que foi chamado para santificação e não para impureza. Querido, se você já é um discípulo de Cristo, um filho de Deus, lembra disso. O seu chamado é um chamado para ser santo e não para a impureza. Quando Deus te chamou, Deus não te chamou apenas para herdar o céu, mas Deus te chamou para ser santo e puro. Tem uma terceira razão. Dessa forma, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem. Significa, querido, que se essa palavra te incomoda, seu problema não é com Paulo, não é comigo, Tiago. O seu problema é com Deus, porque Ele deu o Espírito Santo. E aquele que rejeita essa palavra está rejeitando o Espírito Santo que Deus deu para habitar dentro dos salvos. Então pensa, querido, se nós somos salvos, se nós somos pessoas que já confessaram Jesus e receberam o Espírito Santo, se eu não aceitar essa palavra e se eu não viver de forma honrosa, significa que eu estou profanando o Espírito de Deus que habita aqui dentro. Já imaginou? Se soa coerente um filho de Deus que tem o Espírito Santo de Deus profanar o seu corpo, sabendo que o Espírito Santo habita aqui dentro? Essa palavra é séria, querido. Deus vai julgar. O nosso chamado é para a santidade e, quando nós vivemos moralmente desgovernados, estamos profanando o Espírito que Deus nos deu. Nesse tempo eu quero te convidar. Honra seu corpo. Honra o corpo do outro. Saiba tratar o seu corpo e saiba tratar o corpo do outro. O mundo diz: seja satisfeito na sua sexualidade. Mas Deus diz: seja satisfeito com o seu cônjuge. E se você não é casado, espere, se guarde. E quando você chegar no altar para se entregar ao seu cônjuge, leve a ele a sua virgindade como um presente. Jovem homem, eu te faço um apelo. Respeite as outras meninas. Talvez elas não se dão respeito. Talvez elas são como pessoas disponíveis, mas lembre-se, elas têm pais, elas têm irmãos, elas têm familiares que zelam por elas. Talvez você não gostaria que profanassem suas irmãs ou parentes. Eu penso nisso e acho que é um princípio importante. Então, você não tem o direito de usar as pessoas como Aminon fez com a irmã Tamar. Meninas, cuidem dos seus corpos. Cuidado! Os homens estão querendo alguém para usar e descartar, porque sempre vai haver outra melhor. Cuidado! Guarda seu corpo. Cuidado! Aqueles que querem te usar não te amam de verdade. Mulheres, estou falando para mulheres casadas. Cuida do seu corpo. Cuidado com o adultério. E faça um apelo sincero. Não jogue o jogo perigoso de tentar castigar o seu marido sem dar a ele o que é de direito dele no ato sexual. Não brinque com a intimidade sexual. Infelizmente, a insensatez caminha com a mulher casada, porque ela costuma punir, jogar, brincar com o seu marido, não dando a ele o que é dele de direito. Marido, seja leal à sua esposa. Não veja ela como um objeto da sua satisfação. Lembre-se disso. Ela precisa ser alguém que você ama, cuida, e ela precisa ser alvo da sua intenção de satisfazê-la sexualmente. Ela não é objeto do seu prazer. Ela precisa ser satisfeita por você. E casal, casado,
Leia 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 a 7. Aquele texto dá um princípio extraordinário para o casal. Cuida do corpo, do seu corpo e do corpo do outro. E querido, lembre-se disso. Precisamos cuidar da saúde, precisamos cuidar da nossa vida, mas precisamos cuidar da nossa vida moral e sexual. Essa é uma palavra de Deus para a sua edificação. E eu quero te dizer, lute contra a influência do mundo. O mundo está trabalhando para perverter, para destruir a sexualidade, para destruir a família. Mas se você quer viver debaixo de Deus, você precisa cuidar do seu corpo. Espero que Deus plante essa palavra no seu coração. Vamos orar. Santo Deus, muito obrigado por esse texto e por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos um privilégio de ter essa palavra para a nossa instrução. Guia, Senhor, a nossa vida e nos instrua no teu caminho. Nesse tempo, Senhor, nós queremos te pedir que nos dê força para lutarmos contra a influência do mundo pecaminoso. Queremos, ó Deus, viver em santidade de maneira digna. Ajuda-nos, Pai, a lutar contra esse desejo que costuma estar aqui de maneira desgovernada. Guarda, Senhor, as crianças, guarda os jovens, Deus, guarda aqueles que ainda estão preservando a sua virgindade, a sua moralidade. Deus, ajude para que não se entreguem. E quanto àqueles, Deus, que já se prostituíram na vida, ajude para que possam colocar um limite, para que possam colocar um ponto final nessa vida desregrada. E dá-nos, ó Deus, um cônjuge com quem possamos viver a nossa vida, respeitando, amando e zelando um pelo outro todos os dias. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Querido, nesse momento eu quero te convidar a tomar um tempo de oração. E se você está curioso sobre o texto de 1 Coríntios capítulo 7, pare agora, abra sua Bíblia lá e leia os primeiros versículos. Deus vai te trazer uma instrução preciosa. Leia toda a passagem, ela é muito boa. E eu quero te convidar a orar ao Senhor, pedindo que Deus cuide de você, que Deus cuide da sua família, que Deus cuide dos seus filhos. Pais, cuidado com o que seus filhos estão vendo. Não é porque é filme da sessão da tarde, porque está no YouTube Kids. Existe muito conteúdo ruim para os seus filhos. E homens e mulheres, cuida da sua vida moral. Eu quero nesse momento te convidar a esse tempo de oração, aproveitando para lembrar que nesse próximo sábado, dia 25 de julho, as mulheres terão na igreja uma reunião, um momento de edificação, um grupo pequeno para se edificarem. Depois de 4 meses de igreja, de templo fechado, nós vamos começar nesse sábado com a irmã Cida, com outras irmãs ali na igreja, às 19 horas, uma reunião para se edificar. Então, mulheres casadas, solteiras, jovens mulheres, vocês estão convidadas a ir para o templo para ter esse tempo de comunhão e edificação. Te convido a orar nessa hora e convido as mulheres a ir para a igreja. E dos céus, espero que Deus abençoe cada um e dê a cada um paz.